E aí a gente tem várias falas, assim, né, do terapeuta especificamente, já que o nosso ponto também é muito trazer para essa realidade, em que ele tem falas muito problemáticas porque parece muito senso comum e acho que quem tá assistindo o filme pode realmente acreditar naquilo que ele tá falando. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou Mira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar sobre mais um filme indicado ao Oscar, Anatomia de uma Queda. O filme conta a história de uma mulher que está sendo investigada pela morte do marido. Então, não se sabe o que aconteceu exatamente, e ela é uma mulher alemã sendo investigada na França, e vocês vão entender por que eu tô pontuando isso. E daí vai desenrolando o filme, né? Cada um vai tirando as suas próprias conclusões. A tônica do filme é você decidir, pra você, ela é inocente ou ela é culpada? No final do filme, a gente tem a decisão, né, do judiciário ali que tá fazendo o julgamento dela. Fica em aberto, né? Toda a narrativa do filme é construída para que cada um possa tomar a sua decisão. A nossa, você vai saber só no final do vídeo. A gente não vai dizer o que a gente pensa antes do final do vídeo. Mas vamos começar a analisar alguns pontos importantes sobre esse filme. O primeiro de todos é a participação do menino, né? Do filho do cara que foi morto, da mulher que está sendo julgada, no tribunal, né? Ele participa de todos os dias, né, do julgamento. E isso, obviamente, é algo terrível para uma criança, porque ele tá vendo a mãe sendo acusada de matar o pai o tempo inteiro e com vários argumentos cruéis levantados pelas partes que estão ali, tanto cruéis para a mãe quanto cruéis para o pai. Em algum momento a juíza o chama pra falar, a partir de agora você não vai mais participar, porque é muito difícil e tal. E aí ele bate o pé e diz, não, eu quero participar até o final. Eu acredito que eu posso ouvir tudo. O quê? Eu acredito que eu posso ouvir tudo. Ah, é? Eu acho que eu tô preparado pra isso. Sim, eu sei que pode ouvir, mas a questão é se você consegue lidar. Eu preciso saber de tudo. E a juíza acata, o que não faz o menor sentido. Por quê? Porque uma criança de 11 anos não consegue ter a dimensão do quanto aquilo vai machucá-la, do quanto aquilo vai fazê-la sofrer. Então, é uma decisão que não cabia a ela, ao menino, né? Cabia, sim, aos adultos envolvidos, principalmente à juíza. Era ela que precisava proteger essa criança e essa criança não foi protegida em nenhum momento do julgamento. Exatamente. Mesmo eles colocando uma pessoa lá com ele, uma tutora, né, para não deixar a mãe influenciar ele em nada ao longo do julgamento e tudo, ela era a única objetivo dela era cuidar dele, tá ali até para dar um suporte também, né? Ela até fala, a gente não precisa ser amigo, mas eu tô aqui. Mas mesmo assim não tem um cuidado com o que ele vai escutar, com o que ele vai ficar sabendo da relação dos pais. E quando a gente tem 11 anos, a gente ainda não tá, nossas estruturas cerebrais ainda não estão também totalmente formadas e desenvolvidas pra gente poder ter um entendimento saudável daquilo que a gente tá escutando. Se às vezes a gente com 30 anos já fica meio chocado ouvindo algumas histórias dos nossos pais, imagina com 11 anos, né? Principalmente num contexto ali de perda, de luto, em que ele também estava tendo que lidar com diversas emoções dele mesmo, diversas questões internas, ainda ter que escutar um monte de coisa sobre a mãe e sobre o pai. Nada agradável. Complicado. O segundo ponto que a gente precisa pensar sobre o filme, e tem a ver com o que a Raquel começou a falar no começo, a gente está falando de um homem que foi morto e de uma mulher que está sendo acusada. Então, uma questão, sim, de diferenças de sexo, de gênero, em que a gente sabe que vivemos ainda num planeta muito machista. Então isso por si só já seria bastante importante para esse julgamento, né, pro tom dele. Mas não apenas isso, a gente está falando de um julgamento ocorrendo na França, de um francês que foi morto e em que a ré é alemã. Então a gente tem um outro conflito muito envolvido nesse julgamento, que é a história de briga entre esses dois países, né, alemães e franceses. Alemanha e França, para melhor dizer, tem uma questão de território, de disputa de território muito grande na história da humanidade e que faz com que muitas vezes as pessoas tenham olhares para o cidadão, né, do outro país muito mais aversivo. E aí é claro que ali, tendo uma corte inteira francesa, a mulher está em situação de muito maior vulnerabilidade. Exatamente. E a gente tem, então, falas extremamente problemáticas do psicólogo, psiquiatra, a gente ainda não decidiu o que é, então a gente vai chamá-lo de terapeuta, do terapeuta do homem que morreu. A gente tem falas muito problemáticas do promotor
e a gente tem distorções muito grandes, informações falsas. Então isso tudo vai mostrando pra gente como que eles estão interessados realmente em culpá-la. Culpá-la não importa do que. Se ela realmente fez alguma coisa contra ele ou se ela causou, se ela fez com que ele fizesse alguma coisa, sabe? Eles só querem culpá-la e o tempo todo atacando, de forma muito agressiva, inclusive, em alguns momentos. Sim, essa questão da língua, né, da questão dos países, Também. isso aparece. Em algum momento ela vai responder em alemão, e aí o promotor diz, não, fale na nossa língua, né? Então ele marca que ali não é pra falar alemão, que é pra falar francês, né? Então a gente já percebe toda essa postura dele de não tô muito afim de entender você por sutilezas como essa. Exatamente. E aí a gente tem várias falas, assim, né, do terapeuta especificamente, já que o nosso ponto também é muito trazer pra essa realidade, em que ele tem falas muito problemáticas porque parece muito senso comum e acho que quem tá assistindo o filme pode realmente acreditar naquilo que ele tá falando. Então, por exemplo, ele fala assim, uma pessoa que tá indo toda semana pra terapia nunca fala nada sobre tirar a própria vida. Não faz nenhum sentido que ele tenha tirado a própria vida então agora. Ele tava indo toda semana na terapia, a gente conversava e o problema era essa mulher, que, né, a esposa. Olha só, tudo é possível na teoria, mas por que ele teria me chamado para ajudar a parar de tomar o remédio se ele faria tudo isso pelas minhas costas? Isso não faz nenhum sentido e sem falar sobre isso nas nossas sessões semanais. Só que assim, a gente também não é milagreiro, né, gente? Nós somos profissionais, somos seres humanos. Aí, nem sempre nossos pacientes avisam pra gente quando eles vão fazer alguma coisa. Nem sempre esse assunto surge antes de acontecer uma tentativa. Ir na terapia não quer dizer fazer terapia, né? Também. Porque você pode estar lá, você pode conversar com a pessoa e não compartilhar as suas dores. Então existem pacientes que são muito resistentes, muitas vezes homens, demoram muito a entrar no processo terapêutico e escondem muitas coisas, né? Não conseguem falar sobre aquilo. Então tá indo na terapia, mas não tá fazendo terapia. Então não dá pra num julgamento alguém dizer assim, não, eu tenho certeza, né? Um terapeuta ter certeza sobre algo só porque a pessoa não falou nada. Isso é um pouquinho longe do nosso trabalho. Exatamente. E tem uma outra hora também que ela mesma fala pra ele, né, questiona o terapeuta, e ela fala, se eu estivesse fazendo terapia e o meu psicólogo estivesse aqui falando, será que ele também não ia questionar muitas atitudes do meu marido? Será que ele também não ia estar falando mal do meu marido? Porque, gente, quando a gente faz terapia, a gente leva a nossa versão da história. Claro que nós, enquanto psicólogas, temos que tentar perguntar, entender a situação como um todo, tentar entender se realmente nosso paciente não tem alguma responsabilidade naquela situação, porque nossos pacientes também não são os santos, né? Eles estão sempre certos. Não. Sim. Então a gente precisa entender a situação como um todo, porque normalmente quando a gente vai desabafar, a gente fala, não, porque a pessoa não sei o quê, porque a pessoa não sei o que lá, porque a vida, porque a culpa é de todo mundo, menos nossa. De tudo que tá incomodando. Mas aí o nosso trabalho é justamente ir tentando, não, peraí, vamos com calma, né? Me explica melhor isso aqui, vamos ver isso aqui melhor. Então a gente vai entendendo pra justamente separar o que realmente vem do outro e o que pode ser da pessoa. E é justamente isso, esse tipo de postura que falta no terapeuta do homem, né? Porque absolutamente tudo e qualquer coisa ele culpabiliza a mulher. Ah, não, ele tá triste por sua causa, tudo é culpa dela. Então assim, poxa, coitadinho do paciente dele, um pobre coitado que não tem culpa de nada, não tem responsabilidade de nada. Em se tratando de um homem adulto, né, gente? Então, aquela postura ali é uma postura muitíssimo complicada e que reforça esse medo que as pessoas têm, né? Ah, muitos pacientes que são muito autocríticos, quando eles estão falando de outra coisa, eles falam, ah, não, mas você só ouve o meu lado, então você não tem como ver a situação. E, na verdade, tem como a gente ter acesso a outros fatos da situação, fazendo exatamente isso que a Raquel falou, perguntando. Mas essa postura dele no tribunal, no filme, reforça de que o terapeuta só vai ter sempre o lado do paciente e não é bem assim na realidade, né? Exatamente. Pelo menos na linha que a gente trabalha. Né, a gente já falou em outro vídeo, existem várias linhas de terapia, mas o que a gente trabalha, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente vai sim investigar essa realidade para não tomar ponto de partida do nosso paciente e achar que ele tá certo sempre, porque isso também não ajuda no paciente, né? Assim, o terapeuta considerar que ele tá certo sempre, sem olhar para o contexto, não faz mudança nenhuma, então também não faz muito sentido. Exatamente. E aí isso leva pro ponto
Acho que é um ponto mais final do filme, agora não tô me lembrando a cronologia dos fatos, mas que é uma conversa que o marido gravou de um dia antes dele morrer, se não me engano, em que eles brigam, eles discutem. E aí todo o discurso dele nessa discussão, nessa briga, é como se ela fosse responsável por todos os problemas da vida dele. Ele precisa de mais tempo, então é ela que tem que arranjar mais tempo pra ele na vida dele. Ele precisa de criatividade e a culpa é dela dele não ter criatividade. Então a culpa é dela de tudo que tá ruim na vida dele. Mesmo o que claramente não tem nem como ser culpa de outra pessoa. Sendo que eles estão morando na cidade que ele escolheu, que é a cidade natal dele, que é completamente distante do que ela gostaria. Então, assim, isso não é uma questão. Não. Imagina. Nada. E aí a gente chega, acho que são 2 pontos aí nessa situação, né? Tem essa discussão em que aí eu acho que é o promotor que fala assim, eu não escuto um homem frágil nessa gravação. Só que ele tá claramente desregulado, ele tá claramente alterado. Só que eles fazem toda a interpretação da conversa como se ela fosse a agressiva. Eles valorizam muito mais. Ela não compra esse discurso dele de que ela é culpada por tudo. Então quando ele fala, eu preciso de mais tempo, ela fala pra ele, então você arranje mais tempo, você pode se organizar melhor. E eu não vou pegar mais tarefas porque você precisa de mais tempo. Aí ele reclama também, né? Que ele tá fazendo a educação do filho. Aí ela diz, foi você que escolheu vir pra essa cidade tão inóspita, tão isolada de tudo. Não fui eu que fiz essa escolha. Então tudo que ele vai falando, ela vai rebatendo. E no final ele acaba jogando na cara algumas coisas dela, porque ele vê que ele não vai ter mais argumento, né? Pelo menos é o que parece ali naquele fragmento que a gente tem. E daí ela realmente foi com muita raiva. E ela, de fato, se torna um pouco mais agressiva. Mas no julgamento eles só focam nessa parte. No fato de que ela é agressiva, então por isso ela deve ter tirado a vida dele, sabe? E aí, assim, eu fiquei um pouco irritada, particularmente, né? Vocês perceberam que até me exaltei um pouco. Eu acho que, assim, esse filme é super interessante pra gente ver como que a forma como a gente fala chama atenção para fatos diferentes. E o promotor, ele é peça central nessa interpretação. Ele usa muito as falas do terapeuta, mas a forma como ele vai construindo o discurso e construindo as perguntas. Então, ora ele usa os livros dela para atacá-la, mas quando o advogado dela tenta usar a mesma tática, ele diz que não faz sentido. Então, tem toda uma construção de discurso mesmo que vai levando a gente para uma interpretação e que, obviamente, ali no júri, a ideia é levar o júri para aquela interpretação. Isso. Então, e muito permeada por todos esses aspectos que a gente acabou de falar. Aspectos pessoais, aspectos sociais, que estão e que não dá pra gente separar, né? Eu acho que tem uma coisa importante da imparcialidade, que, óbvio, dentro de um júri a gente pede, né? A gente espera que todos sejam imparciais, mas a imparcialidade é uma característica muito pouco plausível de ser colocada em prática, né? É muito difícil a gente ser imparcial, é muito difícil a gente ser neutro, especialmente em situações que que ativam tanto as nossas emoções como essa, né? Que é a morte de alguém, que tem toda uma questão histórica, toda uma questão econômica envolvida. Então tem esses pontos bem interessantes. E para fechar a nossa análise, tem uma frase que ela fala que é perfeita nessa discussão. Ela fala pra ele, que ele diz que ela não olha pra ele, que ela não enxerga ele, aí ela fala, eu te enxergo muito bem, só não te enxergo como uma vítima. Então ela fecha, né, essa é uma das frases dessa discussão que eles têm, e é muito impactante, porque tem muito essa coisa também, né, de que o homem tem que ser cuidado, de que o homem tem que ser, coitadinho, ele não sabe fazer. Então a gente tem muito esse discurso e a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso. Gente, são pessoas adultas, são seres humanos adultos. Não é porque é homem que é... Inclusive, né, olha a discussão, não é porque é homem que ele é menos capaz de fazer nada na vida, tá? Exatamente. Inclusive, eles ficam chateados quando eles acham que eles são menos capazes, né? Então, assim, a gente que é frágil. Mentira, brincadeira. Não tô com raiva, gente. Só do filme mesmo. Mas então, assim, é uma frase muito significativa e esse era o segundo ponto mesmo que vinha da discussão deles, que é esse cuidado de realmente não comprar esse discurso de ser culpada por tudo, de ser responsável por tudo. Sim, e é um ponto importante, agora trazendo pra vida real, saindo um pouco do julgamento, porque não acontece só no filme, né? A forma como as pessoas contam uma história
fazem com que a gente acredite naquilo que a pessoa está ressaltando. Então, nem sempre é fácil, nem sempre é possível, mas sempre que você for comprar a história de alguém, né, que você tiver que decidir entre um lado e o outro, primeiro pensa, para refletir, vê se você tem todas as informações necessárias e vê se realmente você precisa ficar do lado de alguém, porque conforme a história é contada, isso vai te induzir para uma interpretação diferente. E pra sanar a curiosidade de vocês, então, a gente acha que ela é inocente. Aliás, não tem nada no filme que aponte pra gente que ela é culpada. Que ela tá mentindo, que ela tá escondendo alguma coisa, nada. Ela é super consistente o tempo inteiro, mesmo quando ela fica nervosa, mesmo quando ela fica... Tem uma cena, né, que ela tá falando com o advogado dela e ela fala, eu acho que você tá pensando que eu não sou inocente, né? E você vê a dor quando ela faz isso, né? Quando ela acha que nem o advogado dela confia nela. Então você vê todo um sofrimento. Quando ela vai falar com o filho e ela não vai pedir pro filho dizer que ela é inocente. Pelo contrário, ela só vai dizer, olha, fica calma, isso vai acabar, isso tá sendo difícil mesmo. Então tem todo um trabalho, uma preocupação dela de proteger o filho. Então eu já tava irritadíssima. Eu gostei do filme, mas já tava assim, aflita no final, porque eu achei que de fato ela fosse ser considerada culpada. Tem lá o experimento que o menino faz com o cachorro, né, e que super ajuda a história dela de que ele tava de verdade deprimido e que por isso existia mais chances da defesa dela, né, mas quando ela foi inocentada no final foi maravilhoso, porque de fato não vejo nada ali que ela tenha sido considerada, pra ela poder ter sido considerada culpada. Sim. E também não culpada dele ter tirado a própria vida. Com certeza. Nem disso. Nessa ideia de, você fez da vida dele um problema. Não, gente. Cada um tem sua própria responsabilidade sobre sua própria vida. Exatamente. Então, se você concorda com a gente, você diz pra gente. Se você não concorda, você fala o porquê. Se você acha que ela mentiu, que ela escondeu alguma coisa, nos diga aonde você viu isso. E a gente vai levar isso em consideração. Se vocês quiserem que a gente traga mais algum ponto também do filme, um pouco mais explicado, né? Bota aqui nos comentários ou manda pra gente lá no Instagram. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. E até a próxima. Até!